25, amanhã tem de novo. Não pense que acabou não, que... porque tá acabando o ano e acabou o Zoom também. Não. Acaba hoje, mas amanhã tem de novo. Até Jesus voltar, estamos aqui, se Deus quiser. 29 conexões até o presente momento. E daqui a pouco entra mais, se Deus quiser. Então, gente, aqui nós chegamos na quarta-feira. Imagine que em cada igreja vai ter seu pôr do sol da virada. É pra ter, né? Porque nós, como adventistas, nós acreditamos que o dia começa no pôr do sol. Então, normalmente se tem o pôr do sol da virada. E quem quiser fazer outra programação, fica à vontade. Aqui nós vamos ter aqui no Eliseu, se Deus quiser. Então vamos para a lição de hoje. Quarta-feira, dia 31. Nós vamos agora estudar um pouquinho sobre a cidade de Colossos. Nós estudamos até agora, domingo, segunda e terça, sobre Filipos. E agora vamos aprender um pouquinho sobre Colossos. De cara, nós já entendemos uma coisa. Paulo nunca visitou Colossos. Todas as cidades para quem Paulo escrevia, geralmente eram cidades que ele visitava, que ele conhecia ali os líderes, que ele deixava a igrejinha lá fundada, e depois às vezes eles voltavam para a mesma cidade para ver o que tinha acontecido. Às vezes ele esquecia as coisas lá e mandava nas cartas: ei, depois me manda aquela capa que eu esqueci lá em fulano e tal, né? Então tinha as visitas que ele fazia às igrejas, e tinha algumas cidades que ele nunca chegou a visitar, como Colossos. Ou melhor, não há registro que ele tenha visitado. Pode ser que ele tenha, mas ninguém tenha escrito. E como é que, sem Paulo estar lá, como é que o evangelho chegou em Colossos? Provavelmente o evangelho chegou em Colossos por causa de um homem que assistiu Paulo pregando em Éfeso. O nome dele era Epáfras. Ele provavelmente estava lá no Areópago, quando Paulo pregou para os cidadãos atenienses, falando sobre o Deus desconhecido, que na cidade tinha vários altares para todos os deuses da Grécia, mas tinha um altar para um Deus desconhecido. E aí Paulo pegou esse gancho para evangelizar os cidadãos atenienses. Ele foi direto para o lugar onde era o centro filosófico do mundo, onde tinham aquele panteísmo, né, aquela mitologia grega, e lá ele falou sobre Jesus crucificado. Então Epáfras estava lá nesse meio. Provavelmente estava lá nesse meio. E aí, o que aconteceu? Quando ele voltou para a cidade dele, para Colossos, aí ele espalhou a mensagem de Paulo na sua cidade natal. Então, dali, ele se tornou um grande colaborador de Paulo, compartilhando a mensagem do Evangelho. E aí você pega... ele ouviu a mensagem lá em Atenas. E aí, a gente já faz um paralelo com a mulher samaritana. A mulher samaritana também teve contato com a água da vida, com o Messias, com aquele que é o restaurador da vida, e ela não se aguentou calada. Ela foi anunciar para os vizinhos dela, para a cidade dela, para Samaria. E ali, quando Jesus ficou esperando ali na beira do tanque, né, do poço, toda a cidade afluiu até Jesus por causa do testemunho dela. E aqui Epáfras ouviu Paulo pregando em Atenas, e ao invés de guardar aquilo para ele com medo, ele decidiu espalhar para a cidade dele. E aí toda a cidade recebeu o evangelho e ficou uma igreja lá pronta para Paulo mandar as cartas para admoestar. E aí tem poucas informações sobre essa cidade de Colossos, porque ela começou a ser explorada recentemente. O que se sabe é que ela era bem perto de Laodiceia, 15 quilômetros. Para você novamente relembrando, as cidades lá das 7 igrejas de Apocalipse, elas são reais. Então, alguns elementos daquelas cartas, ou melhor, todos os elementos daquelas cartas são endereçados para igrejas reais. Sim. Então vamos lá, vamos organizar aqui as informações. Epáfras ouviu Paulo pregando em Éfeso, certo? Epáfras ouviu Paulo pregando em Éfeso. Mas Paulo também pregou em Atenas. Então a história que eu contei é de Atenas, e depois Paulo pregou em Éfeso, e foi lá que Epáfras ouviu. Só fazendo essa correção.
Mas como eu estava dizendo, as igrejas de Apocalipse elas são reais, as cartas são para igrejas reais, mas os elementos das cartas se aplicam às 7 fases da igreja cristã, certo? Então Colossos estava perto de Laodiceia, cerca de 15 quilômetros. E aí, tem menos informações sobre ela. Ela tinha uma população judaica de 10 mil judeus na região da Frígia, certo? Que moravam ali por perto. Mas também tinha muita influência romana. Tinha muitos deuses, tinha uma cultura ali bem miscigenada entre judeus e pagãos. Inclusive, a religião lá era uma mistura do judaísmo com o paganismo, que era a forma primitiva do gnosticismo. Então, ali naquela região, tinha essa mistura de elementos pagãos com elementos judeus. Por exemplo, os falsos mestres lá em Colossos, eles ensinavam que tinha a existência dos anjos, falavam da existência dos anjos em diferentes ordens. Eles ensinavam assim. Eles atuavam como mediadores para os seres humanos, trazendo salvação e merecendo a adoração deles. Então esses eram alguns ensinamentos falsos que se ensinavam lá em Colossos. Anjos com poderes, anjos que traziam salvação e que a gente tinha que adorar os anjos. Então olha como eles misturavam as coisas, né? E ao mesmo tempo eles queriam colocar um legalismo lá em Colossos. Eles queriam também enfatizar a circuncisão, algumas coisas sobre a celebração das festas. Então, ao mesmo tempo que eles ensinavam as doutrinas enviesadas, eles também queriam manter a rigidez da lei hebraica. Então, Paulo veio com a missão de esclarecer algumas coisas que os colossenses tinham aprendido errado por causa desses judeus falsificados, né? E então, além de Epáfras, outra pessoa que ajudou a pregar o evangelho, que ajudou a compartilhar a mensagem de Paulo, foi Filemon. Filemon era um senhor, era um homem rico, e ele também se converteu e ajudou a espalhar o evangelho. E aí tem sempre essa dica que ajuda a facilitar o livro de Hebreus. Toda vez que a gente vai... Vamos abrir em Hebreus. Fica perto de Filemon, como se Filemon ajudasse alguma coisa na hora que você fosse achar o livro, né? Mas enfim, agora a lição ela vai dar uma pausa na história de Colossos e vai focar um pouco em Filemon. Filemon é um livro bem curto, tem só 25 versos, não tem nenhum capítulo, é que nem Judas. E verso 15 e 16 resume o livro, diz assim: talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas, muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão do Senhor. Então, Filemon era um senhor de escravos. Ele tinha ali Onésimo, um escravo pessoal dele. Só que como Onésimo havia se convertido à mensagem, como Onésimo havia aceitado Jesus, e Filemon também, então não poderia ter essa relação de senhor e escravo dentro da igreja. Você não poderia ter alguém trabalhando para você como escravo e os dois estando na mesma igreja. Então, Paulo aconselhou que ele o tratasse como irmão, tratasse como amigo, não tivesse essa relação de senhor e escravo, certo? E Paulo se refere a Onésimo de uma maneira bem fraternal. Aí em Colossenses 4:9 diz assim: com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês o que está acontecendo aqui. Então você vê que Onésimo foi tratado por Paulo como irmão. Então Filemon tinha que fazer da mesma forma. E aí a lição já termina falando o seguinte: por mais que repudiemos a escravidão, como nós podemos entender os conselhos do apóstolo a Filemon? Qual deve ser o papel da igreja qual deve ser o pensamento da igreja voltado a esse assunto? A igreja condena e sempre condenou a escravidão. Se você for estudar um pouquinho a história dos pioneiros, você vê que a maioria dos pioneiros adventistas eles eram abolicionistas, eles eram contra a escravidão. Inclusive, Ellen White, ela escreveu lá em Testemunhos para a Igreja,
o seguinte: será dever do povo de Deus retirar publicamente sua simpatia e companheirismo do irmão que defenda a escravatura para poupar impressão duvidosa com respeito a nós como um povo. Ou seja, ele orientava que fosse removido da igreja quem quer que apoiasse a escravatura. E, inclusive, o primeiro presidente da igreja adventista, John Byton, ele foi um dos fundadores da Sociedade Abolicionista Americana. Olha aí. E ele era membro de uma organização secreta que ajudava a auxiliar as famílias dos escravos a fugir para a liberdade. Olha que interessante. O primeiro presidente da igreja adventista, ele ajudava na fuga dos escravos. Então, essa é a relação da igreja adventista com a liberdade dos escravos. E outra coisa, o primeiro pastor adventista negro foi um ex-escravo que se tornou adventista após ouvir um sermão de Ellen White. Olha aí que interessante. Então, essa é a relação da igreja. Sim, e Ellen White, no seu testamento, em 1915, ela deixou uma porcentagem para o patrocínio de escolas missionárias que eram geridas pelo Departamento de Assistência aos Negros da Igreja Adventista. Inclusive, esse Departamento de Assistência aos Negros foi organizado pela Igreja Adventista para fazer esse apoio, para dar esse apoio a essa população que estava sendo marginalizada na época. E esse departamento ele foi feito 50 anos antes de Martin Luther King. Martin Luther King foi um pastor batista que na época dele ele deu início a um movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. E a Igreja Adventista, 50 anos antes dele começar a falar, 50 anos antes dele começar a existir, a igreja já tinha feito um departamento para dar assistência aos negros. Então, essa é a relação da igreja com a liberdade dos escravos. Então, Ellen White já orientava, olha aí, Ellen White já orientava os adventistas a desafiar essa lei que exigia a devolução de escravos fugitivos. Quando o escravo fugia, se você encontrasse o escravo fugitivo, você tem que devolver ao dono. E Ellen White já dizia, olha, não siga essa lei vocês podem desobedecer. Nós, como igreja, nós somos contra a escravidão. Então, gente, esse conselho que Paulo deu a Filemon é um conselho muito importante e que nós, como igreja, também seguimos. Nós somos contra a escravidão. Hoje ainda existe escravidão de outras maneiras, através do tráfico de pessoas, mas nós também, trazendo para uma questão mais espiritual, nós também temos uma mensagem que leva à liberdade, que traz, como diz lá em Isaías 60, verso 1 e 2, liberdade aos cativos, liberdade espiritual. Nós levamos uma mensagem que liberta as pessoas da escravidão espiritual, que liberta ela dos enganos, assim como Paulo levou uma mensagem que libertou o povo de Colossos daqueles enganos que eles estavam ouvindo, e assim, levando a verdade, e ao as pessoas conhecerem a verdade liberta elas, abre os olhos delas. Então, que nós possamos ser agentes da liberdade e que Deus possa estar com cada um de nós nesse novo ano que começa. Esse ano terminou cheio de bênçãos, cheio de maravilhas, e que agora esse próximo seja melhor ainda, que na história de cada igreja que está aqui possa ser um ano de grandes realizações, de batismos, de pessoas se entregando para Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição de hoje. Muito obrigado por essa mensagem da Tua Palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos colocou como agentes nesse mundo, agentes de salvação, agentes de libertação. Amém. Fica conosco, abençoa-nos, Senhor, agora, no finalzinho desse ano e no começo desse próximo. Até aqui o Senhor nos ajudou e vai continuar nos ajudando. Amém. Porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Fica conosco, agora abençoe tudo do livro, em nome de Jesus. Amém. 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 Um.